Olá pessoal, no Contos e Conversas de hoje eu vou contar para vocês uma história muito curiosa que me aconteceu, mas também foi muito assustadora no dia. Houve uma época da minha vida que eu trabalhei como skipper, e skipper é aquele marinheiro que é contratado para levar os barcos pela costa de um lugar a outro. Tá? Bom, eu estava em casa, toca o telefone, eu atendo, do outro lado um sotaque baiano. Pensei, vamos ver o que se trata. Era um professor que estava sendo transferido de São Paulo para Salvador. Ele era natural de Salvador, estava fazendo um trabalho em São Paulo, ficou acho que uns 2 anos morando em São Paulo, e estava voltando para Salvador. E ele precisava contratar um skipper para levar o pequeno veleiro dele, que estava no litoral norte de São Paulo, a cidade de Ubatuba, até Salvador. Bom, acerto tudo com ele pelo telefone, a gente marca o dia do encontro lá na Marina. Chegou o tal dia, fui para São Paulo, fui para o litoral de São Paulo, encontrei ele na Marina, ali por umas 10 horas da manhã, almoçamos no restaurante da Marina, e à tarde fomos para o veleiro, para ele me apresentar o veleiro, e a gente passou a tarde daquele dia preparando o barco. Colocamos diesel, colocamos água, compramos mantimento, né? Chequei vela, levantei vela, desci vela, fiz um checklist no motor, enfim, todas aquelas observações que eu costumo fazer antes de sair numa viagem, né? Principalmente uma viagem de oceano e de tantos dias como seria essa. O veleiro que eu ia transportar, ele tinha mais ou menos a distribuição que é aqui que tem o meu barco. Ele tinha uma cama por boreste, que é a cama do lado direito, uma cama por bombordo, que é mais ou menos esse sofá que eu tenho aqui, mais ou menos esse mesmo estilo. A proa do barco nesse sentido e a popa nesse sentido. Bom, veio a noite, eu preparei uma refeição rápida para mim, que eu pretendia dormir cedo e sair logo no amanhecer do dia. Lá pelas 10 horas eu acordo com o barco balançando, as adriças batendo no mastro do barco, batendo violentamente, eu saio rapidamente para fora. As adriças são aqueles cabos que servem para subir e descer as velas. Eu saio rapidamente e vejo uma trovoada que se formou bem sobre a marina onde é que estava o barco. Aí eu olho em torno, já vários barcos se soltaram e estavam na praia, né? Entendi a situação, disse, o que eu vou fazer? Se esse barco se solta, a minha viagem está comprometida. Liguei o motor, engatei marcha à frente e fiquei mantendo o barco aproado, ou seja, com a proa para o vento, e para diminuir os esforços, o motor ajudava a diminuir os esforços que o temporal fazia no cabo em que ele estava preso. Aquela situação durou quase até o clarear do dia. A trovoada passou, né? Como era uma trovoada, ela nem aparece nas previsões meteorológicas, tanto que eu não vi ela, né? Me preparei para viajar e não era uma coisa de mau tempo, né? No mar todo. Trovoada é uma coisa localizada. Realmente aconteceu isso, amanheceu tranquilo o mar, e eu saí da marina. Eu saí com o barco a motor. Percorri todo o canal da marina até mar aberto. Quando eu estava com a ilha Anchieta pelo meu través, ou seja, pela minha direita, eu liguei o piloto automático do barco e fui até o mastro subir as velas, para começar a velejar. Subi as velas, o vento estava numa direção que o barco cambou para boreste, ou seja, para a minha esquerda, então o barco inclinou um pouco pela ação do vento e começou a velejar. O piloto estava segurando bem o barco, estava indo tudo tranquilo. Desci para a cabine para traçar a minha rota, traçar o rumo que eu ia fazer com o barco. Eu escolhi um rumo bem afastado de terra e bem afastado das rotas do navio. Por quê? Porque geralmente quando a gente navega próximo de terra, a gente se encontra navios ou barcos pesqueiros pequenos, principalmente à noite, isso é muito ruim. E nesse tipo de navegação, quando eu faço ela em solitário, eu costumo ficar 2 horas acordado e 2 horas dormindo. Então o barco está andando sozinho enquanto eu estou dormindo, não tem ninguém olhando para o barco. Então a gente evita rotas que possa encontrar outras embarcações. E foi o que eu fiz, eu estava bem fora do mar. Quando foi lá por umas 10 horas da noite, o vento rodou. Rodar o vento é o seguinte, ele mudou de ângulo, de direção, mas eu quero continuar fazendo o meu rumo. Então eu tenho que cambar o barco, ou seja, botar as armações da vela para o outro bordo para continuar mantendo o mesmo rumo. Aí o barco inclinou para bombordo. Perfeito, normal, tudo certo. Peguei a minha cama
de boreste e mudei para cama de bombordo, porque se o barco está inclinado, né, eu tenho essa acomodação aqui, né, eu não caio da cama, né, o que aconteceria com a cama de boreste. Volto a dormir, né, tranquilamente, daqui um pouco o despertador tocou, né, deu 2 horas e ele despertou e eu, pô, passou tão rápido isso, né, e tal. Mas fiquei deitado um pouco ali na cama, espreguiçando, né, tentando ver, né, ver como estavam as coisas e tal. E prestei um pouco de atenção no barulho da água batendo no casco do barco. Achei um pouquinho diferente, mas como é um barco novo, que eu não estava muito acostumado e tal, não tem nada demais, né? Mas pessoal, quando eu me sento na borda da cama para levantar, vocês não imaginam, a água veio aqui na canela. Aí o desespero, né? Você imagina, eu tô no meio do oceano, à noite, sozinho, e um barco afundando. Foi a primeira imagem que veio, pô, dessa quantidade de água que pega aqui na canela, o barco tá afundando. Aí tento ligar as luzes, né? Não ligo, as luzes não ligam. Aí procuro uma lanterna, que eu tenho sempre próximo, é costume. Ligo a lanterna, percorro ela pelo convés, pelo interior do barco e vejo ali panela flutuando, pote plástico, paneiros, né? Paneiros são aqueles tampões que tem para dar acesso ao porão, né? Isso geralmente flutua, então estava tudo flutuando assim. Aí o desespero aumentou, o volume de água era assustador. Saio rapidamente da cabine, né? Vou lá no mastro, baixo as velas para parar a navegação. O barco, né, volta para a posição dele normal. Eu volto para a cabine, pego um balde, né, e começo. Vou tirar essa água aqui, o negócio é tentar salvar esse barco, que todo marinheiro sabe que o local mais seguro para ele é o próprio barco. Então ele luta, né, até enquanto puder para manter esse barco flutuando. Porque depois que você vai para a água ou vai para uma balsa, a tua chance diminui bastante. Então vamos lá. Trabalhei uns 15 minutos tirando água com o balde, percebi que o volume começou a baixar. Aí eu pensei, opa, se o braço não cansar, esse barco não afunda. Então vamos lá. Tirando água, tirando água. Trabalhei uns 30, 40 minutos nessa função. Daqui a pouco a água baixou toda, o barco estava praticamente seco. Assim, por onde entrou essa água, né? Aí a gente começa a formular pensamentos, né? Por onde entrou essa água? Percorri as entradas de água, que todo barco tem uma entrada de água para o motor, tem uma entrada de água para a pia, né? Tem uma entrada de água para o sanitário. Percorri essas entradas, que é normalmente onde acontecem os problemas de entrada no casco. Olhei, problema nenhum. Olhei as bombas de porão, né? Não tinha problema nenhum. Aí eu pensei, o que será que está acontecendo com esse barco? Por onde entrou essa água nesse volume, né? E tão rápido? Aí me veio uma lembrança do filme com o Robert Redford. O filme se chama Até o Fim. E ele bateu, um veleiro muito semelhante a esse que eu estava. Ele bateu em um container e abriu uma fissura no casco acima da linha d'água. Então quando o barco dele adernava ou o mar se agitava, entrava água por aquela fissura. Então o filme narra toda a epopeia dele tentando manter o barco flutuando. Não vou contar o filme para vocês, porque é muito legal e assistam se puder. Mas me veio essa lembrança, ó, tem uma fissura no casco. Aí peguei uma lanterna, né? Comecei a percorrer todo o casco e tal. Não achei nada. Aí eu pensei, bom, mas vou fazer o seguinte, vou botar esse barco a navegar novamente, inclinado para esse bordo, e volto a procurar o problema, né? Talvez ele tenha que estar inclinado para começar a entrada de água. Fiz isso. Quando eu entro para o barco e já abro o porão para começar a olhar, eu vejo uma água retornando pela bomba de porão. Aí abri mais uns espaços para checar a linha, né? A linha de água da mangueira, que vai da bomba até fora do casco, e percebi que não tinha uma válvula, que é uma válvula de retenção que normalmente se instala nesse circuito. Que essa válvula impede que a água retorne para o barco quando o barco está inclinado, né, sobre essa saída. Então quando a bomba liga, ela consegue forçar a água para fora, e quando a bomba para, essa válvula se fecha e a água do mar não retorna. Não tinha essa válvula, né? Pensei, alguma falha de projeto, né? Mas como é que nunca perceberam esse problema? Bom, percebi o problema, não era uma ruptura no casco, felizmente, né? Porque senão impediria a minha viagem, né? Eu teria que ir para o primeiro porto e parar o barco. Tampei essa bomba, isolei ela, coloquei um tampão e fechei bem o buraco.
Botei o barco a navegar novamente, e aí fui acompanhando ali, o tampão funcionou bem, não entrou mais água pela linha, né? E a viagem seguiu, a viagem durou aí em torno de 10 dias. Aí eu chego a Salvador, na marina combinada com o professor para entrega do barco, encosto no cais e dou uma arrumada do barco, ponho as minhas coisas na sacola e tal, e aguardo o professor chegar. Quando ele chegou, entreguei o barco, foi tudo bem a viagem, tudo certo, mas aconteceu um problema, que eu quase perdi teu barco. Contei pra ele assim, né? Sabe, mas o que foi que houve e tal, né? Disse, não, eu comecei navegando por bombordo, a linha de esgoto do porão permite o retorno de água porque está sem uma válvula de retenção. Aí ele me olha assim com uma cara, tá, mas eu tirei uma válvula ali para manutenção. Disse, mas por que você não colocou essa válvula? Por que você tirou, né? Aí disse, não, eu tirei e tal, fiz manutenção, mas eu não percebi, achei que não precisava, porque não entrava água, né? O barco eu tenho já 2 anos do barco, nunca entrou água. Disse, 2 anos você tem esse barco e não entrou água por ali. Como é que você anda com esse barco? Você veleja com ele? Disse, não, eu só ando a motor. Eu disse, bom, um veleiro que não veleja, né, ele não dá esse problema. Então, eu fiquei assim, né, o cara não andava com o barco, né, como tinha que andar, né, não velejava, o problema não aparecia, né, e foi acontecer na minha mão. Aí, pessoal, moral da história, né, nunca saia para o mar sem um bom balde. Foi o que eu aprendi nessa viagem. Se vocês gostaram da história de hoje, curtam, comentem, compartilhem e principalmente não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu tenho muitas histórias ainda para contar para vocês.